Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse Segundou com informações relevantes do mercado financeiro para vocês, seja da área de economia, seja da área do agro, seja da área internacional. Vou passar aqui informações pertinentes que ajudam você nas suas decisões e te manter informado para que você possa decidir se investe no ativo, se investe em outro. Lembrando que se você precisar de um assessor de investimentos, se você quiser fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, me chama no meu WhatsApp que vai estar na descrição, que eu vou te instruir como você está dentro da nossa assessoria para que a gente possa te direcionar, tá bom? Hoje nós vamos começar o nosso Segundou com informação, falando sobre a pauta em destaque, né? O possível fim da escala 6x1 divide o mercado e levanta debate sobre o impacto na economia. Não sei se você é CLT, não sei se você é empreendedor, se você é MEI, Simples Nacional, porém essa é a pauta que mais tem se falado no nosso meio. Alguns estão defendendo a escala 6x1, outros estão se opondo a essa escala 6x1, então é um debate bastante interessante que movimenta os assuntos nas rodas de discussões dentro das empresas. As pessoas querem entender um pouco o quanto isso vai beneficiar, o quanto isso vai atrapalhar, se isso vai tornar os produtos mais caros, mais baratos. Então é uma pauta bem importante, tá bom? Vou ler aqui um pouquinho da pauta. A discussão sobre o possível fim da escala de trabalho 6x1 voltou a ganhar força e já movimenta análises do mercado. Especialistas avaliam que a mudança pode trazer benefícios para trabalhadores, mas também elevar custos para empresas. O debate envolve produtividade, geração de empregos, consumo e competitividade econômica. Setores intensivos em mão de obra estão entre os mais atentos às possíveis mudanças nas regras trabalhistas. O mercado tenta calcular quais segmentos poderiam ser beneficiados e quais enfrentariam maiores desafios operacionais. O tema segue no centro das discussões sobre relações de trabalho e crescimento econômico. Bom, deixa a tua opinião em relação à escala 6x1, o que você acha, se é benéfico, se é necessário, se não é necessário, qual é a tua opinião. Gostaria de saber qual é a tua opinião em relação a isso, tá bom? Bom, na pauta internacional, nós vamos falar um pouquinho sobre Rússia e Ucrânia. Vamos lá, Rússia e Ucrânia intensificam ataques contra instalações petrolíferas e militares. Então, essa guerra já tá se estendendo, né? Já tinha que ter acabado esse negócio, mas, enfim, guerra de poderes. A pauta diz: os confrontos atingiram instalações petrolíferas, bases e áreas consideradas importantes para a logística de guerra. O conflito continua sendo acompanhado de perto pelos mercados globais devido aos impactos sobre energia e commodities. Investidores monitoram possíveis reflexos sobre petróleo, inflação e cadeias internacionais de abastecimento. A escalada ocorre em meio à persistência das tensões geopolíticas na região. O cenário segue elevando o nível de atenção sobre riscos para a economia global. Pois é, essa guerra aí só faz sentido para quem vende arma, né? É uma guerra de poderes. A Ucrânia queria entrar para a OTAN, a Rússia não quer deixar, então se torna todo esse problema, toda essa dificuldade, e pessoas acabam sofrendo por causa disso. E o investidor tem que prestar atenção nas volatilidades, seja de petróleo, seja de commodities, refinarias, né? Então aqueles que investem nesse segmento é importante ficar de olho. Vamos lá, pauta mercados, vamos lá. Wall Street fecha em máximas históricas com tecnologia em alta e otimismo sobre acordo entre Estados Unidos e Irã. Os principais índices de Wall Street encerraram a sexta-feira em novos recordes históricos de fechamento. O movimento foi impulsionado pelo forte desempenho das empresas de tecnologia e pelo avanço do apetite por risco. Investidores também reagiram positivamente às expectativas de um possível acordo entre Estados Unidos e Irã. A perspectiva de redução das tensões no Oriente Médio ajudou a aliviar preocupações sobre energia e inflação. O Nasdaq liberou os ganhos do mês.
acumulando valorização superior a 8%. O cenário reforçou o otimismo dos mercados em relação ao crescimento econômico e aos lucros corporativos. É isso aí. Então, outra situação que é importante, você que trabalha com o mercado financeiro, você que investe, é você prestar atenção bastante nessa situação entre Estados Unidos e Irã. Essa guerra, ela já começou há bastante tempo, porém ela se intensificou há algumas semanas, alguns meses. Então é um cenário que reforçou que é necessário prestar bastante atenção. Vamos lá para a pauta economia. Durigan diz que designação de facções criminosas como terroristas pelos Estados Unidos pode afetar a economia. E aí, qual é a tua opinião em relação a isso? O fato dos Estados Unidos decretar que PCC e Comando Vermelho são facções criminosas, são terroristas na verdade, né? Aqui existe uma preocupação para as pessoas que administram o país, dizendo que isso pode afetar na economia. Qual a tua opinião em relação a isso? A preocupação envolve principalmente efeitos sobre operações financeiras, relações comerciais e ambiente de negócios. A declaração ocorre após o anúncio de que PCC e Comando Vermelho podem ser enquadrados como grupos terroristas pelo governo americano. Segundo Durigan, o tema exige cautela devido às possíveis consequências para empresas e instituições que operam internacionalmente. O debate ganhou dimensão diplomática, jurídica e econômica nos últimos dias. Autoridades acompanham os possíveis desdobramentos da medida nas relações entre Brasil e Estados Unidos. É isso aí. Vamos lá para a pauta empresas. Petrobras anunciou uma redução de 9,59% no preço do diesel vendido nas distribuidoras. Uma ótima notícia para aqueles que utilizam diesel. 9,59% de redução no preço. A medida representa mais um movimento de ajuste nos combustíveis em meio às oscilações do mercado internacional de petróleo. Segundo a estatal, a mudança passa a valer nos próximos dias e impacta diretamente a cadeia de abastecimento. O mercado acompanha possíveis reflexos sobre inflação, transporte e custos logísticos do país. A queda ocorre em um momento de maior estabilidade dos preços internacionais da commodity. Investidores também monitoram os efeitos da decisão sobre os resultados financeiros da companhia. Então é isso, pessoal. Petrobras anunciou a redução de 9,59%. Isso é muito bom para aqueles que consomem diesel, né? No meu caso, eu utilizo gasolina no carro e na moto. Não uso nem sou de utilizar muito álcool, né? Na verdade, eu nunca utilizo álcool, só utilizo gasolina. Não utilizo o diesel, mas é uma ótima notícia para aqueles que utilizam diesel. Vamos lá, pauta combustíveis. Governo prorroga medidas para conter a alta dos combustíveis até o fim de julho. O governo decidiu estender até o final de julho as medidas adotadas para reduzir os impactos da alta dos combustíveis sobre consumidores e empresas. A iniciativa busca amenizar pressões sobre inflação, transporte e custo da economia. O tema ganhou relevância diante das oscilações referentes do petróleo e das tensões geopolíticas internacionais. A prorrogação mantém mecanismos que ajudam a limitar repasses mais fortes aos preços internos. O mercado acompanha os efeitos da medida sobre contas públicas, inflação e arrecadação. Investidores também monitoram os desdobramentos para o setor de energia e combustível. E vamos lá, para encerrar, vamos com a pauta criptomoedas. O título diz: o Bitcoin encerrou a semana em queda de cerca de 4%, mas continua negociando acima da faixa dos 73 mil dólares. O mercado de criptomoedas passou por
realização de lucros após semanas de forte valorização. Investidores seguem acompanhando o cenário de juros nos Estados Unidos e o fluxo para ativos de risco. A movimentação também influencia outras criptomoedas relevantes como Ethereum e Solana. Mesmo com a correção recente, o Bitcoin permanece próximo de níveis historicamente elevados. O comportamento do mercado cripto continua sensível aos indicadores econômicos globais e à política monetária americana. Não sei se você investe em criptoativos, porém, aqui na informação diz que o mercado de criptomoedas passou por realização de lucro após semanas de forte valorização. Então, até que enfim começou a respirar um pouquinho novamente o Bitcoin, né? Ele estava numa queda muito forte, deu uma estabilizada e agora voltou a valorizar novamente. Então, se você investe em cripto, também é necessário que você vá acompanhando essas informações de criptoativos, seja qualquer tipo de criptomoeda, porque o Bitcoin, ele é a mãe de todas as criptomoedas, né? Então ele é a mãe, ele é o pai, ele é o avô, ele é tudo. Então todas as outras acompanham as volatilidades do Bitcoin. Então é extremamente necessário que você, além de acompanhar as criptomoedas que você investe, as altcoins, as stablecoins, é importante também você acompanhar o Bitcoin, que é a grande mãe de todas as outras criptomoedas, outros criptoativos, tá bom? Então eu fico por aqui. Essas são informações pertinentes para você iniciar a sua semana muito bem informado, tá bom? Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho de 2026 e tô gravando esse vídeo aqui para manter vocês informados e vocês terem uma semana abençoada, tá bom? Um abraço do seu assessor de investimentos, Victor Sampaio, e até o próximo vídeo. Valeu!